o presidente Lula confirmou que vai fazer uma visita à França entre os dias 22 e 23 de junho. O financiamento contra as mudanças climáticas é o foco da viagem. A Priscila Yazbek está esperando o presidente Lula chegar. Priscila, porque ele e o Macron já estão ali desde o início flertando sobre essa possibilidade dessa viagem, que a gente achava que ia demorar um pouquinho mais para acontecer pelos últimos movimentos do Lula aqui no Brasil. Conta pra gente, além de clima, tem o que mais nessa pauta desse encontro, Pri? O que a gente pode esperar nessa conversa? Pois é, Tainá, aquele rumor de que o presidente Lula ia diminuir suas viagens porque estava com dores no quadril, não se revelam talvez rumores que podem ser postergados, talvez ele deixe de viajar um pouco mais no segundo semestre, mas pelo menos nesse primeiro semestre vai continuar com essa agenda intensa de viagens. Ele já tinha, os fontes do governo já tinham antecipado a CNN ao longo da semana que ele viria a Paris para participar dessa conferência que vai acontecer nos dias 22 e 23 de junho, uma conferência proposta pelo presidente francês Emmanuel Macron, a cúpula para um novo pacto financeiro global. Essa cúpula foi proposta por Macron na COP27 em novembro de 2022 no Egito, quando a cúpula do clima deixou a desejar em termos de resultados concretos. Na ocasião se falava muito que muitos dos projetos de combate a mudanças climáticas não iam para frente por causa da falta de recursos. Países emergentes falaram sobre a necessidade de ter mais recursos, o Brasil vinha falando sobre isso. Então essa cúpula ela vai discutir uma reforma do sistema financeiro global para falar sobre como viabilizar recursos para esse tipo de mudança, tanto em termos de clima, mas também em outros assuntos, como por exemplo em termos de reformas de organismos multilaterais, como FMI, Banco Mundial, e também socorro financeiro dos países do norte global, os países avançados, para os países do sul global, os países emergentes, entre eles o Brasil, sobre a questão de dívidas, né? A gente sabe que, por exemplo, a Argentina tem uma dívida enorme, está prestes a declarar moratória. Alguns economistas falam que isso pode acontecer em breve. Então esse também vai ser um outro assunto discutido nessa cúpula. É importante dizer que Brasil e França estão tentando retomar relações depois de um período de relações estremecidas no governo Bolsonaro. Tanto Macron quanto Lula falaram sobre isso no encontro que tiveram durante o G7 em Hiroshima, no Japão, no dia 20 de maio, já que no governo Bolsonaro, o ex-presidente trocou ofensas, ofendeu a esposa de Emmanuel Macron, Brigitte Macron, disse que ela era feia nas redes sociais, então isso trouxe um estremecimento das relações. Mas tem dois pontos sensíveis nessas conversas. O acordo entre Mercosul e União Europeia, que encontra resistências internas de ambos os países, que temem que esse acordo traga concorrência a setores internos, no caso do Brasil, ao setor industrial, no caso da França, ao setor do agronegócio. E o outro ponto, claro, é a discussão sobre a guerra na Ucrânia. A França está entre os países, os líderes ocidentais que condenam por completo a invasão da Ucrânia pela Rússia. E o Brasil tem tido algumas declarações, apesar de condenar também a invasão, colocar isso nas suas últimas resoluções da ONU. O presidente Lula já disse que a Europa e Estados Unidos contribuem para prolongar o conflito. Houve aquele desencontro entre Lula e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no G7, isso depois de Macron ter pedido diretamente a Lula para encontrar o presidente Volodymyr Zelensky. Então esse é um outro ponto sensível também das relações. E para finalizar, Tainá, quando eu conversei com essas fontes do governo que tinham antecipado que Lula viria a Paris, eu perguntei se ele poderia fazer uma passagem por algum outro país, assim como quando ele foi a Lisboa, ele também passou pela Espanha, foi a Madrid, e eles falaram que não está descartado, que estão avaliando, e logo me disseram, ele acabou de falar com o Papa Francisco por telefone e falou sobre uma possibilidade de visita ao Vaticano e também de um convite do Papa Francisco para ir ao Brasil. Então talvez Vaticano seja uma opção que não está descartada, uma opção ali que foi aventada nos bastidores, a ver como que isso acontece, se isso vai se confirmar. Volto com você, Tainá. Pri, obrigada pelas atualizações. Por favor, conta pra gente qualquer novidade. Olha como tá lindo ali o cair da tarde em Paris, né, Priscila? Sim. Tô vendo só os seus vizinhos ali. Vou até sair aqui para vocês com as luzes verem. amarelas dentro de casa. Que coisa mais romântica, Exato. Né? Obrigada, Aqui tudo é meio romântico, né, Tainá? Vou ter que concordar. Tudo, gente, tudo. Essa cidade é maravilhosa. Obrigada, até já, Pri.